Então, vamos lá, muito boa noite a todos. Vamos dar início aqui à nossa aula. Vou compartilhar a tela. Hoje, só para explicar para vocês, né, retomar o que eu já tinha falado antes, a gente vai ter aqui uma aula sobre audiência de instrução e julgamento, que dentro dela nós vamos falar de alguns detalhes de depoimentos, testemunhas, perguntas, dicas, que eu também vou dar práticas para vocês, já pensando até no NPJ e na carreira jurídica. E depois a gente vai falar também de alegações finais que são feitas na audiência. A própria sentença, a gente vai encerrar falando da sentença. Tá? Ou seja, hoje a gente vai chegar na parte final do procedimento comum. Né? Claro que tem mais detalhes para se ver, mas a gente vai chegar no último ato do procedimento comum, em primeira instância, que é a sentença. Tá certo? Então, vamos começar a falar aqui da nossa última aula. Na última aula, deixa eu pegar aqui. Na nossa última aula nós falamos de saneamento, só retomando então o que a gente tinha naquela no nosso organograma, né, no fluxograma do rito comum. A gente teve petição inicial, contestação, né, antes da contestação, audiência de conciliação, contestação, né, réplica, julgamento conforme o estado do processo, então, eu já tinha visto, de julgar antes do tempo no processo, e isso é possível, nós falamos ali em várias hipóteses. E aí, eis que chegou no nosso saneamento, na limpeza do processo. Né? A ideia é de que depois que as partes postularam, fizeram a fase, passaram da fase postulatória, em que todos postulam em juízo, o autor e o réu, eles falam os autos, dão as suas cartas, chega o momento de sanear, limpar o processo. E na aula passada nós falamos, né, do nosso despacho, né, chamado despacho saneador, que é uma decisão interlocutória, né, o nome despacho, eu até falei para vocês que parece que é um despacho, mas o expediente não é, cuidado. Tá? É uma decisão, até o Lúcio estava assistindo a aula e comentou, né, em relação a recurso, e obviamente que ele é passível de recurso, né, ele é uma decisão das mais importantes e que influencia o processo. Então, não é mero expediente, sim, tem vários conteúdos decisórios. Então, vocês vão ver aqui, a gente falou de cada um dos incisos, viu que terminamos falando que se caso necessário, depois que ele já fez tudo, fixou provas, quem tem que provar, né, o que vai ter que ser necessário provar, quais são os fatos controvertidos. Aí chega uma hora que ele diz, se necessário, audiência de instrução e julgamento. Ou seja, que é o nosso próximo tópico aqui. O que é o tal da audiência de instrução e julgamento? É quando há necessidade de prova oral. Lembra? Falamos da prova oral, aquela em que você tem que ouvir as partes, né, e, eventualmente, aí, se for o caso, testemunhas. A ideia da audiência de instrução e julgamento, que está aqui a partir do 358, é essa. Tá? Ela vai, ao mesmo tempo, e a ideia é essa no procedimento comum, ela vai ter a prova oral nela, né, e ela vai finalizar a parte probatória, a fase probatória. Ou seja, se teve que fazer inspeção judicial, perícia, prova documental, foi sempre antes. A audiência de instrução e julgamento, e você pode até anotar ali, ela encerra, né, e eu já botei aqui, ela objetiva realizar a prova oral, né, finalizando a fase de dilação probatória. Esse material não se preocupa que eu não preciso copiar nada, eu vou passar para vocês. Tá? Eu tinha um outro até material em relação a isso, mas daí, por conta dessas aulas por vídeo, né, eu mastiguei um pouco mais, mudei a formatação ali, porque eu botava menos conteúdo, até porque em sala de aula, geralmente, pessoalmente, a gente passa mais detalhes, dá tempo para vocês anotar no CPC. Aqui a gente tem que ser um pouquinho mais rápido, né, até para não... que é mais chatinho, eu considero, né, de enfarar a gente um pouquinho mais o vídeo em si. Então, vamos lá. Então, tem que ser um pouquinho mais rápido a aula por conta dessa situação, mas também o conteúdo a gente passa o mesmo, né? Um pouquinho mais rápido, mas o mesmo conteúdo, a mesma quantidade de conteúdo. Então, o que tem essa audiência? Ela finaliza a dilação probatória, ela encerra, né? E essa é a tônica da nossa audiência de instrução, você tem que encerrar
a fase probatória. E mais do que isso, veja o nome, é audiência de instrução, para instruir o processo, para finalizar o que alguns chamam de instrução, né? É o ato final. E por que eles fizeram isso? Não sei se você lembra lá da aula de provas, eu expliquei para vocês. Eles deixaram a prova oral por último, justamente porque eles entendem que, embora não há graduação, não há hierarquia entre as provas, vai ter que chega um momento que eles têm que escolher uma para encerrar. Qual é essa que eu vou encerrar? Obviamente que de todas elas, eles entenderam que a prova, especialmente a testemunhal, ela pode servir justamente para confirmar ou não algumas outras provas, alguns fatos, né? Serve para também, às vezes, esclarecer algum ponto que ficou para trás, e isso eu posso fazer com pessoas que presenciaram os fatos, que são as testemunhas. Por isso, a prova oral é a última a ser produzida. Tá? Ele primeiro, pelo que a gente já viu ali na ordem, ele analisa documentos, né? Depois ele vai ter a inspeção, né? Pode ser feita a qualquer momento, mas geralmente a gente já faz logo na sequência, né? Ou muito próximo aí da nossa primeira audiência, ou logo depois da primeira audiência de conciliação. Tem a perícia, então ele vai também fazer a prova pericial. E, por fim, né, a gente tem a prova oral. Tá? Então, e aí, como eu estava falando aqui, instrução e julgamento. Então, você já tem que ter em mente que a regra, pelo CPC, é uma audiência em que instrui e já julga. Então, nós vamos falar ali que a própria CPC prevê, e você deve estar pensando, professor, mas eu nunca vi já o juiz julgar na audiência de instrução e julgamento. Eu achei que esse julgamento aqui é só para bonito. Na verdade, o CPC trata, né, de fazer a instrução e já julgar ali, tá? Já julgar nessa própria audiência. Então, você vai ter que ter em mente que tem que estar preparado para isso. Eu confesso para vocês que só vi duas ações até hoje. Participei de inúmeras aí de audiência de instrução. Só 2 processos eu vi o juiz julgar nessa audiência, dentro dessa audiência. Tá? Um pouquinho mais complexo e o outro, juizado especial civil, né, que tem a questão da informalidade, pequenas causas, até é mais comum de acontecer, mas poucos juízes fazem isso. Tá? Por quê? Porque eles preferem levar para o gabinete, olhar as provas com calma. Nesses 2 casos, o juiz estava meio que, vamos dizer assim, perdão a palavra, de saco cheio do processo, viu que não tinha menor sentido a inicial e achou por bem já suficiente, né, as provas produzidas ali, a prova oral, para já julgar. Né? Nos casos ele já estava convencido, tinha lido o processo com calma, disse, não, eu já posso julgar, na prova testemunhal não me influenciou em nada, já estou aqui com uma minuta mais ou menos pronta, né? E até pela experiência dele, ele já dá ali verbalmente, né? Ele já expõe o entendimento dele. Tá? Mas vamos ver isso com calma. Audiência e instrução. Então, vamos lá. Eu botei aqui para vocês um vídeo, e aí botei lá também no mural de vocês, vocês vão dar uma olhadinha com calma, né? Amanhã, ou depois, hoje, depois da aula, quando tiver um tempinho, assistam. É longo, acho que 1 hora e pouco de vídeo, de audiência simulada, mas aí pelo menos vocês vão ver tudo que a gente vai falar hoje, até para quem não tem contato. Acontece muito dos alunos dizer que não tem como estagiar, não tem estágio disponível, tá? Ou não teve oportunidade de ir no estágio acompanhar o advogado ou assistir. Então faz o seguinte, assiste essa audiência simulada, que vai servir para vocês, né, para vocês terem essa ideia de como é que funciona. Tá? Até para, né, eu expliquei ali para vocês que né, é até bem humorado o vídeo, então é interessante, você vai dar umas risadinhas e tal, e vai ver como é que tem o passo a passo. Tá? A gente já vai falar desse passo a passo aqui também. Se vocês tiverem, tá, alerta para vocês tiverem alguma dúvida, na hora que eu estou falando aqui, os alunos da turma de recurso, especialmente uma das turmas que eu já lecionei, eles têm até mais, né, entendem que tem mais liberdade, você pode abrir o áudio aí e perguntar. Tá? Então, de vez em quando eu estou dando aula para eles ali de recursos, e eles pegam e um deles chama. Não, ele abre o microfone, vocês podem fazer aí pelo Zoom, e aí chama. Tá? E eles costumam fazer isso. Professor, essa parte que o senhor falou aí eu não entendi. Ou, isso significa tal coisa, eu já vi dessa forma. Então, se quiserem, utilizem. Tá? Daí a gente vai
trocando ideia aqui também. Para não ficar só para o final, às vezes você vai dizer, poxa, eu tinha uma coisa para perguntar e esqueci. Então, se quiser fazer no meio da minha explicação, é só abrir o microfone. Tá? Vamos lá, a prova oral, que a gente já viu como é que se faz. Aqui eu até coloquei o que a gente já tinha visto, né, que a ideia é externar verbalmente o que aconteceu em relação aos fatos. Pode ser, né, por gravação, né, ou feita pessoalmente para o juiz e reduzida a termo. Né? Hoje em dia é muito comum, né, essa audiência ela ser toda gravada, tá? Especialmente em Santa Catarina. Algumas comarcas, né, de outros estados não tem isso, mas que eu saiba, me foi repassado, em Santa Catarina todas as comarcas já possuem, né, utilizam a gravação da audiência. Então isso simplifica, torna muito mais rápido essa audiência. Então tudo que for exposto ali, claro, salvo o início e o fim dela, que a gente vai falar na sequência, eu chamo de assentada da ata, né? A gente vai ter uma ata da audiência, um resumo do que foi tratado na audiência, ele vai ser juntado ao processo eletrônico, ou físico ou eletrônico. No caso, essas gravações, hoje em dia, são feitas nos processos, né? E você tem ali um DVD que vai ser ficar em cartório, disponível, para gravação, né? Alguns sistemas, né, como o EPROC nosso, ele permite você já colocar, né, no próprio processo virtual. Então, em outros, no Paraná também, a gravação da audiência ela fica disponível para o advogado, só clicar no link, ele já baixa, né, e você assiste aí a mídia, em MP4 ou outra extensão de vídeo. Então, é muito mais rápido do que antes. Se você não tem essa audiência em vídeo, o que acontece? O juiz vai ter que ditar tudo para um auxiliar dele, ou o próprio juiz, em alguns casos, colocar isso por escrito. Então, imagine quanto demora mais. Cada pergunta tem que ser colocada no papel, cada resposta também, e por vídeo, né, por gravação, é muito mais rápido. Tá? Então, por isso, só para lembrar você de como é que pode ser feito, eu botei isso aqui. Né? Tanto vão ser ouvidas as partes, né, e lembrar vocês do depoimento pessoal, como terceiros que presenciaram, que são as testemunhas. Então, isso aqui a gente já tinha botado, como é que funciona o depoimento, né? Primeiro do autor, depois do réu, né? Vamos falar isso mais para frente. A prova testemunhal que vai acontecer, né? Isso também já tratamos, quem é que pode ser testemunha. Cabe ao advogado, né, intimar a testemunha. Então, isso tudo a gente já tinha visto lá na parte de provas. Né? E a ordem da oitiva é primeiro as testemunhas do autor, depois do réu. Vamos falar aqui do trâmite. Tá? E as perguntas também vão ser diretas à testemunha. Vocês vão ver, inclusive, que nesse vídeo, nessa audiência simulada que eu botei ali para vocês no YouTube, eles fazem isso. Tá? Eles tratam tudo dessa forma aqui. Esse trâmite que eu vou falar para vocês está bem direitinho ali na prática. Inclusive, perguntas diretas à testemunha. O advogado faz perguntas para a testemunha. Não fica passando, como era antigamente, do advogado para o juiz, do juiz para a testemunha. Não. Faz a pergunta direta. O trâmite que está, inclusive, nessa audiência simulada. Né? Apregoamento das partes. Então, o que é o apregoamento? É chamar as partes. Então, ele declara aberta a audiência, né, e manda apregoar as partes. Ou seja, ele vai pedir para né, as partes dos advogados. Ele vai pedir para um servidor, um auxiliar dele, e até fora da sala de audiência. Não sei se vocês já presenciaram isso, mas, né, essa é a ideia. Nesse vídeo também tem. Né, ele vai chamar as partes. Né, senhor fulano de tal, né, senhora fulana de tal e seus advogados. Aí as partes vão estar ali do lado de fora da sala de audiência, vão se mostrar presentes e vão adentrar na sala de audiência. Então, o apregoamento das partes é chamar, né? Chamar as partes para entrar na sala de audiência. Depois vem a tentativa de conciliação, né? Ele fala aqui que é uma inovação até do CPC, que é a tentativa de, porque geralmente a gente tem ideia de conciliação só na primeira audiência. Já falamos disso, né? De conciliação e mediação. Aqui ele alerta que vai tentar conciliar independentemente de emprego anterior de outros métodos, tá? Com a mediação arbitrária. Então, independente de já teve audiência, se não teve audiência, se tentou mais de uma vez, se tinha câmaras de conciliação, que alguns tribunais têm,
não interessa, ele vai tentar conciliar de novo. Tá? Então, você entra na sala de audiências e o juiz já tenta fazer uma conciliação. Doutores, deixa eu conversar, vamos tentar chegar a um acordo, né? Isso é o melhor para todo mundo, e vai usar de técnicas para convencer. Se não der, né, claro, se conciliar, ele já homologa o acordo. Depois ele vai, se não fez a conciliação, para a oitiva das partes, tá? que nada mais é do que o depoimento pessoal. Tá? Isso a gente já tinha visto também, que o depoimento é sempre da parte contrária. E isso também é legal que vocês vão ver ali no vídeo, né, simulado, que você vai notar isso, né, que o juiz faz perguntas e depois do juiz passa direto para o advogado da parte contrária. Né? O autor está depondo, ele passa a palavra para o advogado do réu. Tá? E quando o réu, o representante da empresa, o preposto da empresa, que seria o réu ali, né, está dando o seu depoimento pessoal, quem faz perguntas é o juiz, no caso ali da audiência é uma juíza, e o advogado do autor. Então é sempre, como já caiu até na nossa primeira prova, é sempre a parte contrária. É só ela que pode requerer o depoimento e só ela que pode perguntar. E aí depois, passando do depoimento pessoal, ele vai para ouvir as testemunhas. Primeiro do autor, depois do réu. Tá? E aí eu vou lembrar a vocês como é que funciona essa parte da oitiva. Né? Ele vai pedir para o autor, né? Primeiro para o advogado do autor, quando a gente fala do autor, é o advogado que vai conduzir. Né? Qual o testemunho? O senhor tem duas testemunhas, por exemplo. O senhor quer ouvir qual primeiro? Ele vai chamar a primeira testemunha do autor, depois a segunda testemunha do autor. Né? E aí vai mandar a testemunha sentar na frente do juiz, tem uma cadeira para isso, vocês vão notar ali na audiência simulada que ele fica bem em frente à juíza. Né? Vai qualificar a testemunha, tá? E vai poder acontecer aquela contradita, que nós já falamos também, né? Que a contradita é quando você vai arguir a suspeição, incapacidade ou impedimento. Tá? A famosa contradita que é feita, correta se fazer, né, antes de ela prestar o compromisso legal. Tá? Então, aqui depois diz que ao início da inquirição, a testemunha prestará o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado. Né? Então, prestou o compromisso, chamado compromisso legal. Certo? Então, essa é a ordem da testemunha. E aqui o que eu tinha falado antes, as perguntas são formuladas pelas partes diretamente à testemunha. Começando pela que a rolou, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com as questões de fato, objeto da atividade probatória ou importarem repetição. Então a ideia sempre é, por que ele fez isso? É uma pergunta que os alunos fazem. Por que ele chegou a esse ponto de pedir para que fosse diretamente? Por que não passa pelo juiz mais? A ideia é agilizar a audiência. Né? Porque senão você ficava ali, como também já comentei com vocês, ficava igual um papagaio. Né? Silêncio, eu gostaria de saber da testemunha se ela presenciou os fatos. Daí o juiz chegava a dizer, você presenciou os fatos? Então, a gente ficar repetindo, então faz direto, só não pode induzir resposta. Tá? Ou como já está aqui, né, perguntar coisas que não têm relação com os fatos, ou que já foram perguntadas. E aí aqui até botei para vocês, porque eu leio o material dos magistrados, né, tem isso aqui foi né, a minha irmã até que me repassou, que um material que ela como servidora, né, e auxilia magistrados em audiências de instrução, recebeu. Né? É um material que serve especificamente que foi produzido, né, para instrução trabalhista, mas que é basicamente o que se repete nos cursos, treinamentos para juízes. Então vocês vão ver muita coisa interessante aqui. Já que está esse material, se vocês quiserem eu disponibilizo, tá, para vocês, não tem problema nenhum. Geralmente eu não coloco isso para os alunos, a mais em termos de conhecimento, mas se quiser depois eu passo para os interessados. O que tem nesse material? São, como eu falei, treinamento para juízes. Como é que eles têm que agir, né, numa audiência de instrução? Como é que tem que ser feitas perguntas numa audiência de instrução? Isso, né, eu não costumo, obviamente, cobrar de vocês em prova, mas vocês vão ver, e alguns alunos adoraram, porque são dicas que vão ser úteis para quem quer exercer, né, como magistrado ou como membro do MP, né, advogado, etc. Tá? Ele vai dizer
como é que deve se portar um juiz e até os advogados. O que eles podem fazer? Isso é útil também para quem vai advogar. Tá? Diz aqui, nas partes sublinhadas, que eu destaquei desse material que é longo. Né? Por isso, aconselha-se os operadores do direito, então em especial o juiz, isso serve também para advogados, ao ouvir as partes e testemunhas, procure investigar a periodicidade de ocorrência dos fatos narrados na petição inicial ou na defesa, utilizando como referência, num primeiro momento, o período contratual. Aqui ele só está alertando, né, que as pessoas tendem, vocês vão ler com calma, o material é longo, né, ele costuma dizer que as pessoas se perdem muito nos depoimentos. Ele está falando especialmente aqui das testemunhas. Né? As partes e testemunha, mas qualquer pessoa é falível. Então, muitas vezes, ela sabe, né, responder, né, ela se perde se você fizer uma pergunta, como ele coloca aqui. Né? Vou só dar um exemplo para o que ele quis dizer aqui. Ele bota em conversa com o advogado, um trabalhador diz: meu horário de trabalho é das 8 às 12, das 14 às 17, segunda a sexta-feira. Porém, tinha dias que eu ficava até às 20 horas. Algum tempo depois, o advogado ingressa com a ação trabalhista e nela se lê: o horário de trabalho do autor é das 8 às 12, das 14 às 20, né, de segunda a sexta. Opa, mas ele falou aqui em cima que tinha dias que ficava até às 20. E o advogado já botou errado aqui. Durante a instrução processual, o juiz pergunta para o referido trabalhador: qual era seu horário de trabalho? Ele presta a mesma informação que deu para o advogado. Em seguida, o juiz pergunta: quantas vezes durante o período contratual, que foi de 2 anos, você trabalhou até às 20? Resposta: 2 dias. Então, ele diz aqui: caso o juiz perguntasse durante quantos dias da semana você trabalhava até às 20, é possível que a resposta fosse a mesma, de 2 dias. Então, ele diz, a ideia é essa, né? Ele fala do descompasso de informações, decorre de outra tendência psicológica, a generalização. Né? Na defesa de seus interesses ou na construção de seus juízos perceptivos, podem transformar a exceção em regra. Então, por isso que ele fala aqui que o ideal é sempre utilizar como referência o período contratual. No caso do cível, é a mesma coisa. Se você vai lidar com uma relação contratual cível, pergunta também em relação a esse período do contrato. Né? Não pergunta durante uma semana, né? Durante um mês. Você deve perguntar de forma mais ampla. Né? E isso são dicas que ele te dá, e eu sublinhei só as partes de dicas. Olha que interessante, mais para baixo, outra coisa. Né? 3 questões devem ser consideradas na coleta da prova oral. O depoente percebeu adequadamente os fatos, né? A questão da percepção. O depoente se lembra dos fatos, né? A questão da memória. E o depoente tem boa vontade para narrar os fatos. Então, isso diz que é preponderante até para o advogado, né? E eu li todo esse material e troco ideia com ela em relação ao curso que é dado com esse material. Ela me explicou tudo que foi tratado lá. Não assisti o curso, mas ela me passou. Tá? É essa ideia até para a gente selecionar nossas testemunhas. Né? Se não, você dispensa. Por exemplo, ele diz aqui: se não percebeu adequadamente os fatos, não vai adiantar muito. Né? Se ele não lembra, mesma coisa. Quantas vezes você vai lidar, às vezes isso é interessante conversar com a testemunha, não é instruir ela a dizer alguma coisa que não aconteceu. Isso não pode, isso é crime. Né? Você vai dizer: você se lembra? Se disser que não, por que eu vou ouvir? Né? E se tem boa vontade, porque se você não notar a boa vontade, também pode prejudicar. Né? Porque ele pode chegar na hora e dizer: não lembro. Até lembra, mas ele não queria estar ali. E isso também vocês vão sentir depois com o tempo, né, que é a parte interessante de conversar antes com as testemunhas. Olha, eu vou te arrolar, porque se você vai lá e arrola uma testemunha e não falou nada para ela, muito provavelmente você vai deparar com essa questão da má vontade. Tá? Também já teve casos que eu presenciei de testemunhas que sabiam, tinham percepção dos fatos, lembravam, né, e chegou na hora, só para, dizer assim, sacanear ou para não colaborar, dizer que não. Porque o juiz pergunta: você se lembra dos fatos? Não, faz tanto tempo. E aí só para prejudicar quem arrolou ela sem falar com ela. Ela se sente, isso é muito comum, né, que o fato de ser arrolada como testemunha é como se fosse uma coerção, uma coisa que prejudica, né, uma coisa grave, né, uma afronta, sei lá, fica medo, todo mundo tem medo de depor. Né, ou pelo menos ficar nervoso. Então, o fato de você conversar antes é importante para conseguir arrancar a vontade da pessoa.
Aqui ele dá dicas também, né? Evitar barreiras físicas, isso o juiz com a testemunha, estabelecer uma conexão, né? Tira da frente o monitor, ou pelo menos sai para o lado do monitor, né? A distância não pode ser muito próximo, senão pode, né, invadir o espaço, né? E também não muito distante, né? Porque daí encoraja a falsidade, que ele fala aqui. Evitar que depois ele tenha contato visual com as outras pessoas, então aí pode até o juiz, isso é comum vocês verem, quando a testemunha começa a fugir para procurar as respostas, o juiz vai lá e diz, opa, meu amigo, você não pode fazer isso, tá? Você está buscando, você olha para mim e responde para mim, tá? Então isso também é interessante aqui para quem vai auxiliar o juiz ou quem vai depois exercer né, a magistratura. Que mais? Ele fala também aqui os sinais que você pode interpretar, isso também o advogado pode fazer. Óbvio que isso aqui, tá, pessoal, não é uma regra, não é sempre assim. Mas eles pegaram obras do tipo que vocês já ouviram falar, né, a espécie do corpo fala, todo mundo já ouviu falar dessa obra, que pega aspectos psicológicos para dizer, né, como que funciona. Tá? Eu já vou responder a pergunta que veio no chat, ele provavelmente chegou uma pergunta. Isso aqui serve justamente para você ter uma ideia de como agir, né? Como é o tipo de pergunta que eu vou fazer diante daquela testemunha, que demonstra falta de interesse, ansiedade, tá? Só ver o que foi, de repente foi perguntado alguma coisa. Tá, sim, a Jamila só botou sim. Ah, tá ok. Uhum. Só veio porque já vi. Ah, tá, legal. Então, né, né, e aí a gente tem essas ideias de falta de interesse. Ah, sim, ótimo. Agora que eu me toquei, você já viu falar do corpo fala. Né? Então, e é legal, né? Porque a gente vê, até conversar com uma pessoa, com os empresários, uma pessoa que você tem uma boa relação, né? Aquele negócio de botar os braços cruzados, e aqui ele fala isso. Né? Por exemplo, falta de interesse. A pessoa que demonstra olhar vazio, voz monótona, pés inquietos, né? Essa pessoa não vai colaborar. Né? Falar pouco e não dizer nada. Então ele já alerta que a pessoa está naquele negócio de tá bom. Né? O que vai acontecer nesse caso? Então, o que ele deve fazer? Ele fala aqui, é aconselhável o juiz fazer perguntas acerca de fatos circunstanciais para verificar qual é a verdadeira abrangência do conhecimento. Tá? Depois a gente vai falar disso aqui mais embaixo. O que são fatos circunstanciais? Vou falar rapidinho depois. Né? Porque essa pessoa você não pode fazer perguntas diretas, tá? Sim ou não. O melhor é você, ou pelo menos perguntar muito do fato ali, e não vai querer colaborar. Então você tem que perguntar algo, né, que a gente diz periférico para se chegar numa conclusão que você queria. Então tudo é questão de domar a testemunha. Tá? Isso, claro, que serve mais para juízes, mas você também pode ver e afastar. Eu estou falando das ideias para vocês, como, por exemplo, se for um advogado, se você tem 3 testemunhas e identifica alguma coisa dessas, você já afasta que você já viu nesse material aqui que não é bom. Né? Com esses sinais aqui, ele não vai ser boa testemunha. Ansiedade, né? Inquietação, piscar, usar de tom agudo de voz, limpar a garganta. Às vezes a pessoa fala muito e por isso cai em contradição. É interessante deixar ela falar durante algum tempo sem interrupções. Então, tudo isso você vai identificar. Aí depois tem as outras aqui, vocês vão ler. Desdém, né? Firme e interessada. Né? Essa daqui é aconselhável o juiz conversar francamente com ela e destacar a importância. Então, essa aqui, dentre todas as outras ali que a gente viu, é uma boa para você escolher na hora das testemunhas. E eu faço muito isso, eu converso com as testemunhas antes, né? Você pode ligar, você pode reunir, ou ver até antes da audiência, né? Você encontrou ali, tem 3 testemunhas que levaram ali, 5 testemunhas. Conversa um pouquinho cada uma. Na hora você já vai notar o perfil, com a experiência que a gente tem, né? Ou pelo menos que vocês já vão ler aqui, e você já tem de vida, né? Você sabe quando alguém está interessado, está indeciso, está ansioso, você procura filtrar. Vou ouvir, e aí você vai dizer, professor, mas eu quero ouvir os 5. Então você vai selecionar uma ordem. Lembra que a primeira vai ser que o juiz mais vai prestar atenção. Então você bota esse firme interessado com o primeiro. Né? Esse é a pessoa que você tem que ouvir primeiro.
Os outros depois começam ansioso, reflexivo e tudo mais. Esse você vai deixando para segundo, terceiro. Né? Eles podem colaborar, mas o juiz já vai ficar bravo. Então, não vai, de repente, até logo em seguida já vai querer dispensar. Então, só uma dica. Tá? Indeciso também, ó, pouco contato ocular, músculos faciais tensos, olhar tímido, retorcer e agitar as mãos escondidas, mudança frequente de posição. A tendência é cair em contradições e omissões, quando abordado por meio de perguntas abertas. Né? Você bate papo com o juiz, pois a sua indecisão pode decorrer do fato de ela pouco saber acerca da lide. Então, isso aqui tem que ter perguntas mais diretas. Tá? Depois a gente vai falar disso aqui embaixo para terminar esse material. Fala aqui, ó. O juiz pode, por exemplo, diante de uma testemunha ansiosa, empregar perguntas abertas. Tá? As perguntas abertas normalmente são a melhor escolha para obter informações objetivas e não distorcidas. Além disso, elas dão muito espaço para a pessoa divagar e, por isso, as respostas quase sempre irão incluir informações extras que podem ser muito reveladoras. Então, o que é uma pergunta aberta? Né? É quando você pega e diz, e aí depois vai ter exemplos aqui embaixo, uma testemunha, né? É quando você deixa ele falar. Né? Como é que acontece isso? Vocês vão notar que isso é muito comum com os juízes. Né? O juiz pega, vai, às vezes, uma testemunha, aí diz o seguinte, eu vou ver, né? Eu captei mais ou menos como é que é essa testemunha, eu acho que ela está, vamos dizer assim, ela está influenciada pela parte, né? O que eu vou fazer? Vou fazer uma pergunta aberta. O que o senhor sabe sobre a relação do autor com o réu? Isso é aberto. Né? Você deixa aberto para ela falar tudo o que ela sabe sobre o fato. E aí o que ele diz aqui, né? Escolha obter informação objetiva e não distorcida. Daí a pessoa começa a falar. Mesmo que ela esteja orientada, muito provavelmente você vai conseguir alguma coisa no meio, ver, pegar a contradição, para poder dar uma esmiuçada melhor. Tá? Também tem as perguntas dirigidas, então tem as abertas, que você pega e deixa ele falar, o que você sabe, né? Bem aberto. As dirigidas, né, diz aqui, direcionam a resposta de uma pessoa e pode evitar muita perda de tempo e de energia. Se você quiser saber a que horas seu empregado chegou no trabalho, não pergunte, bem, o que você fez hoje? Faça uma pergunta dirigida. A que horas você chegou ao trabalho? Perguntas dirigidas também são essenciais se você quiser uma resposta direta de alguém que está evitando isso. Então, na hora também você pode, dependendo da característica do testemunho, ou se os fatos são de simples esclarecimentos, né, você pode fazer pergunta dirigida. Especialmente se você acha que a testemunha não vai mentir. Tá? Quanto mais mentirosa ela for, ou quanto mais instruída ou má fé ela esteja, é melhor aberta. Tá? Se ele fala que se a pessoa está disposta a colaborar, faz a dirigida. Você perde, né, tempo. Para minhas, né, a ideia é, se você tem uma testemunha que você acha que é boa, já vai para as dirigidas. Na hora que passar a palavra para o advogado, ele vai fazer perguntas dirigidas. Lembra que a ordem da oitiva das testemunhas é: primeiro o juiz faz pergunta se ele quiser. Claro que o juiz pode fazer a qualquer momento, mas geralmente ele faz, passa a palavra para o advogado que arrolou a testemunha, se é a testemunha do autor, vai ser o advogado do autor, e depois da outra parte. Tá? Então, se é minha testemunha, eu já vou nas dirigidas. Né? Não vou ficar enrolando o que você sabe. Já manda, o juiz manda a pergunta aberta, ele gosta de fazer aberta, e eu vou dirigir. Tá? Existe ainda a possibilidade de juiz utilizar perguntas focalizadas. Aí é a famosa sim ou não. Tá? Restritas, cuja resposta exige uma ou duas palavras. Então veja que são diferentes. Abertas, né, dirigidas e as, como a gente chama aqui, focalizadas. Focalizadas sim ou não. E aí depois ele tem exemplos. Né? Aqui tem até exemplos, né, mais práticos. A última pergunta poderá ser aberta. Né? Como era o seu relacionamento com o seu chefe durante o contrato de trabalho? Dirigida. Alguma vez seu chefe lhe ofendeu? Ou focalizada. Enfim, você foi ou não foi ofendido pelo chefe? Então, isso são exemplos, só para você ter uma ideia do que eu falei, das formas de se perguntar, tá, para a testemunha. O resto aqui não interessa para a gente. Tá certo? É só um material complementar, que todo mundo gosta bastante quando eu falo sobre isso, que é algo que não tem na doutrina, né, que você não vai encontrar aí no Humberto Teodoro, Cassius Carpinella, Didier. Então,
Eu acho bem legal aí para quem quer praticar, ou até os alunos me falam, professor, eu fui numa audiência e eu notei tudo isso. Notei que haviam perguntas abertas, outras, né, focalizadas, outras dirigidas. Tá certo? E se tiver alguma dúvida em relação ao que eu falei, lembra aí. Chama no chat ou abre teu microfone para a gente para fazer esse questionamento. Tá? Não, como eu falei, eu não vou cobrar esse material dos magistrados de perguntas aí na prova, mas é para conhecimento geral. Aí depois tem algo que é muito interessante, eu costumo cobrar na hora da prova. Tá? Então, se você estiver em casa assistindo uma live, desliga aí, presta atenção aqui. Né? Tá indo a live do fulaninho aí, tá legal, né? Botou no fundo, tá ouvindo a aula, então desliga aí, presta atenção. O que diz no CPC? O juiz exerce o poder de polícia incumbindo-lhe, lá no inciso 5, registrar em ata com exatidão todos os requerimentos apresentados em audiência. Tá? O que isso significa? Então, que tudo o que acontecer na audiência, se não estiver na gravação e no áudio, que está sendo registrado, ele está dizendo aqui especialmente nos casos que a ata, né, a questão da ata escrita, ou seja, a audiência que é reduzida a termo, no papel. Como eu falei, alguns casos vocês vão lidar, e, por exemplo, interessante aqui, a Justiça do Trabalho em Santa Catarina não utiliza áudio e vídeo, é uma coisa mais precária, até já questionei isso várias vezes, será que não acho interessante, que não tem ainda aparato para isso, então, uma desculpa que não me convenceram. E aí, o que acontece? Fica um servidor ali digitando tudo o que acontece, perguntas, respostas. E aí vamos pegar aqui no Cível, se for a mesma coisa, tem que registrar tudo. Ou seja, você fez um requerimento de né, perguntou algo, o juiz indeferiu, tem que constar na ata. Né? A resposta da testemunha foi talvez, ele botou não ou botou sim, você pode dizer, opa, tá errado, tem que ser com exatidão, tá aqui, ó, com exatidão. Né? E o que eu posso fazer se não tiver? Professor, de repente ele foi lá uma hora e me xingou. Né? A parte foi lá e disse advogado vagabundo, não sei o que. Opa, né? Eu quero tomar uma providência em relação a isso, ele me ofendeu. Né? Então você vai poder, tem que registrar, pede para o juiz para registrar. E como é que eu faço isso? Né? Eu botei aqui, como é que eu vou interromper? Se a audiência está correndo, aí a testemunha disse talvez eu tenha visto, e o juiz botou que viu os fatos. Bom, mas, e aí continuou. Pô, como é que eu vou interromper isso? Eu uso o tal da questão de ordem. Tá? Está no Estatuto da OAB, a Lei 8906 de 94. Né? Você tem que conhecer ela sempre cai na OAB, em outros concursos. Tá? Ela prevê a questão de ordem. O que é questão de ordem? Está aqui no artigo 7º, inciso 10 dessa lei, que é o Estatuto da OAB. São direitos do advogado usar da palavra pela ordem em qualquer juízo ou tribunal, mediante intervenção sumária para esclarecer equívoco ou dúvida surgida em relação a fatos, documentos ou afirmações que fluam no julgamento, bem como para replicar a acusação ou censura que lhe foram feitas. Tá? Então, o que significa essa pela ordem? Ele fala da palavra pela ordem. Eu sublinhei aqui. Você já deve ter ouvido falar em julgamentos, se vocês não assistiram, né, julgamentos na TV Justiça, ou não acompanharam nenhum pessoalmente, você deve ter visto, né, na Câmara dos Deputados, no Senado, de vez em quando eles estão conversando, o presidente da sessão está presidindo, e aí alguns dos deputados ou senadores falam, pela ordem, excelência, né, pela ordem, senhor presidente. É esse termo também utilizado lá, tem previsão no regimento interno, como acontece na justiça. Então, o advogado vai poder, nesse caso, ele interrompe, diz aqui, intervenção sumária. O juiz é obrigado, sob pena de desrespeitar a lei, né, e não pode fazer isso, ele é obrigado a interromper a sessão e dizer, pois não, doutor, o que houve? Né? Então, quando vocês forem assistir, vocês vão notar, e até nessa audiência simulada que eu passei, vocês têm uma hora que acontece isso, acho que mais de uma. Vocês vão notar que o advogado achou que algo estava incorreto, tinha algum fato, como eu falei lá, voltando ao nosso exemplo, né? Constou, era talvez, constou sim.
Você pode dizer, pela ordem, excelência. Ele vai ser obrigado a te olhar, pode até ficar bravo, mas ele não pode chegar e dizer, não, depois. Não, não existe isso. Para, o que houve? Tem a ver com o artigo 7º, inciso 10? Tem, né? Um equívoco em relação aos fatos ali. Constou era talvez e a senhora acabou de botar sim. Isso é totalmente diferente. Um talvez é dúvida e sim é certeza. Então, veja, utilizem, e a ideia é essa, se for o caso, o advogado utilizar a palavra pela ordem. No julgamento do tribunal, semestre que vem, vocês vão estar estudando recursos, e eu peço sempre para assistir um julgamento no tribunal. Às vezes o advogado está no meio da sessão, os desembargadores, o advogado lá na tribuna, pela ordem, né? São obrigados a interromper e dar a palavra ao advogado, tá certo? Então isso é chamada questão de ordem. Isso eu costumo cobrar em prova, tá? Então lembre-se como é que funciona essa questão de ordem. Depois, e a gente já está chegando às alegações finais, quase na sentença, tá? Ouviu as testemunhas, né? Finalizou e tive testemunhas. Era isso? Ninguém tem mais testemunhas? Não. As alegações ou razões finais. Como é que se dá isso? No que consiste? Está aqui no 364. Fim da instrução, ou seja, oitiva das testemunhas, o juiz dará a palavra ao advogado do autor e do réu, bem como membro do MP, Ministério Público. Se for o caso de sua intervenção, claro, sucessivamente pelo prazo de 20 minutos, prorrogável por mais 10, ou seja, 30 minutos no máximo para cada um. Tá? Primeiro o autor, depois o réu. E o que é isso? Como é que chama isso? Se quiser anotar lá no CPC, o nome disso, né, são alegações ou razões finais. Tá? Alegações finais ou razões finais. Se você assistir, e nesse videozinho que eu compartilhei para vocês, eles fazem dessa forma, né? Eles até pedem para usar esse parágrafo 2º, que eu já vou falar nele, tá? Mas não foi aceito. A juíza disse, não, eu quero que faça, né, verbal, ou seja, oral, né, na hora. Então, o que acontece? O que eu vou fazer nessa hora das alegações finais? Porque não diz aqui o que tem que dar a palavra ao autor para quê? Advogado do autor para quê? Advogado do réu para quê? A ideia é, eu coloquei aqui um resumo das provas a favor da parte. Só esse é o sentido. Você não vai pegar e ficar repetindo tudo que falou na inicial, tudo que falou na contestação. A ideia é você pegar e falar para a juíza, chamar a atenção, porque ela já está querendo julgar. Então, eu vou chegar e dizer excelência, né? Então, isso tem que ter um preparo grande. Eu sempre costumo falar para os alunos, né? Façam, de repente, já pensem nisso, ainda mais quando a pessoa está mais inexperiente ou ficando muito nervosa. Façam um rascunho, pensando que o juiz pode pedir isso na audiência. Façam esse resumo das provas a favor do cliente antes. Faz um pequeno rascunho ali, uns 3, 4 parágrafos, ou 2 parágrafos, que seja, já leva escrito se você tem dificuldade. Mas você vai ter que ler e isso vai reduzido a termo. Ou, se for gravado, por áudio e vídeo, ele vai te dar a palavra, vai ficar uma câmera na tua frente, como se fosse aqui. Doutor Leonardo, tá, o senhor tem 20 minutos para as alegações finais. Abre o microfone, vídeo e você começa. O que você vai dizer ali? Você vai chamar a atenção. Excelência, foi produzido na prova documental, ficou claro isso, ficou claro aquilo. E aí você vai também já ter notado, experimentado ali, que você está diante de uma prova oral. Então você vai também chamar a atenção do magistrado, nesse resumão, que as testemunhas que acabaram de ser ouvidas comprovaram a tese do autor, né, que é o meu cliente, por exemplo. Então, é algo resumidão, né? Se você levar já prontinho, né? Por que eu alerto isso dos alunos? Porque eu já vi advogado passar vergonha ali na hora. Então, você passa a palavra para ele, começa a gaguejar, não sabe o que vai dizer. Imagina a confiança que ele vai passar para o cliente dele, né? Que advogado é esse que não sabe falar para um juiz. Claro, ele está nervoso, ele não se preparou, achou que ia fazer isso no escritório, os memoriais, né? Que aí até eu divido aqui, o que chamam de razões finais orais, que é o que está no 364, ou por memoriais, que é você fazer segundo o parágrafo 2º, olha aqui, por escrito, né?
Quando a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito, o debate oral poderá ser substituído por razões finais escritas, que serão apresentadas pelo autor e pelo réu, bem como pelo MP, se for o caso, um prazo sucessivo de 15 dias, assegurado vista dos autos. Então, o que ele está dizendo aqui? Se for complexo, não vai fazer na hora verbalmente. Vai para o escritório para fazer as alegações. E, às vezes, o juiz deixa à vontade para as partes definirem. O advogado adora também fazer no escritório. Por quê? Ele vai poder ver o áudio do testemunha, vai poder mencionar ali no minuto 14 a testemunha falou isso, no minuto 2 a testemunha falou aquilo. Então, isso é melhor fazer sempre no escritório, fazer por escrito. Mas a gente tem que estar preparado, principalmente em causas mais simples, né, e fazer verbalmente. Tá? Então, e aí vocês vão ouvir falar também num termo que eles usam muito, que é razões finais remissivas. Tá? O que é isso? É, na verdade, quando o advogado não quer fazer uma manifestação oral, ele se reporta a tudo que já teve, ele se remete, né, remissivas, a tudo que já foi produzido. Na Justiça do Trabalho é muito comum também fazer isso. E alguns no civil, né? Quando a pessoa não quer falar, acha que já está tudo pronto, não vai influenciar, né, na causa, ele fazer uma manifestação oral, ou para alguns advogados que estão muito nervosos, né, e inseguros, falam que é remissivas. Né? E aí o juiz coloca, ou seja, você está se reportando e abriu mão de fazer essa sustentação, essa razão final oral. Tá? Então vejo que são duas. A regra é fazer oral, né? Fazer a manifestação verbal. E aí, se não, se achar que se for complexo, por escrito. Ok? Então, só para você lembrar do que acontece, e vocês vão ver também naquele vídeo, né, ilustrativo da simulada, que o advogado teima em fazer por memoriais no escritório e a juíza não deixa. Ela diz, não mesmo, né? 20 minutos e se prorrogável por mais 10 se necessário. E aí o advogado faz a alegação verbal. Os dois advogados fazem, né, na verdade. Tá bom? E aí a gente chega na parte da sentença. Tá? Vamos ver que o pessoal está acompanhando. Tá? Opa, legal. Vamos pegar na sentença. O que a gente está... Então a gente chegou, veja bem, no último ato, né, processual em primeira instância. Veja que no próprio rito aqui da nossa... A gente está tratando da audiência de instrução, trâmite, né, da audiência de instrução e julgamento, eu botei como um dos procedimentos, um dos atos, sentença. Porque o próprio CPC fala isso. Né? Instrui, alega, faz as razões finais e julga. Encerrado o debate ou oferecidas as razões finais, o juiz proferirá a sentença em audiência ou no prazo de 30 dias. A regra é sentença em audiência. Né? Muitos alunos me falam, professor, isso aí é lenda, né? Nunca vi. Como eu falei para vocês, eu só vi 2 vezes. Tá? É muito raro. Porque ele dá aqui o prazo também para fazer em gabinete, fazer depois, com calma, também olhando as provas, pensando melhor e etc. E, obviamente, se as razões finais forem escritas, ele vai fazer isso em gabinete. Vai vir para ele as razões finais, ele vai decidir. Claro que esses 30 dias aqui, a gente já sabe que não é letra morta, né? Nenhum juiz... Raramente você vê um juiz sentenciar em 30 dias. Existe, isso aqui é né, utopia e tal, seria o melhor dos mundos. Mas eles têm, obviamente, uma enxurrada de processos, tem que cumprir uma ordem cronológica, conforme fala o CPC. Então, vai ter que fazer de acordo com os mais velhos, processos mais velhos. Isso vai... A quantidade de processos que vem entrando, o juiz não dá conta. Né? E aí, por isso que demora bem mais do que 30 dias, e isso é justificável esse atraso. Tá? O servidor lavrará, sob ditado do juiz, termo que conterá em resumo o ocorrido na audiência, bem como por extenso, despachos, decisões e sentença ser proferida no ato. Isso a gente chama de assentada. Tá? O que é assentada? Sempre que você olhar um processo judicial,
quando tiver audiência, e ela foi, por exemplo, gravada, que é o que acontece hoje em dia, você vai ver que tem um termo de audiência. E esse termo a gente chama de assentada. Ali ele vai resumir. Então, ali não vai ter pergunta das partes, porque está tudo em áudio e vídeo. Né? As alegações finais, a sentença, pode estar tudo em vídeo e áudio. Mas aqui vai ter um resumo. Quer dizer, apregoadas as partes, compareceram o autor e o réu, vai ser um resumão dessa audiência. For ouvida uma testemunha de um, uma testemunha de outro, né? As partes optarem em fazer alegações finais remissivas, o juiz sentenciou, né? E aí pode até já, né? E a ideia é essa, né? A decisão, se tiver a sentença, também ele já vai colocar nessa sentada, vai ser obrigado a colocar na sentada. É um resumo do que aconteceu, incluindo as decisões, tá certo? Então a gente chegou aqui na última etapa. E agora eu vou entrar, já está chegando também perto do próximo aí, para o final da aula, mas eu quero explicar um pouco para vocês a questão da sentença. Também a gente vai ver até um modelinho agora ali na sequência. Sentença. O que é esse ato, né, do juiz? Eu botei aqui até a definição. Ato do juiz que encerra o procedimento em primeiro grau. É até redundante, a gente não pode cometer essa gafe, você falar, como alguns advogados botam ali, né, nas peças ou nos recursos, né, a respeitável sentença de primeiro grau. Leva-se sentença é sempre primeiro grau. Tá? É um ato do juiz que encerra o processo, o procedimento, melhor falando, em primeiro grau. A gente está, por exemplo, no rito comum que a gente está lidando agora. Mas qualquer outro rito, né, vai ter sentença. Vai ser a hora que o juiz encerra, em que ele decide o feito. Coloquei até os artigos aqui que você vai ler em relação à sentença. E ali fala no 203, dos pronunciamentos do juiz. Né? Tem o pronunciamento das partes e o do juiz. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisão interlocutória e despachos. Isso aqui a gente até já viu. Né? Então eu queria chamar a atenção porque ele fala aqui sentença. E aí depois ele repete aqui, sentença é pronunciamento por meio do qual o juiz, fundamento no 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução, etc. Tá? Essa parte está sobrando aqui. Tá? Então, isso aqui ele está só no 213, no seu parágrafo primeiro, dando uma definição de sentença. Certo? Depois, semestre que vem, e a gente também vai tratar um pouquinho mais para frente disso, tem as decisões dos tribunais. Aí é outro nome, eu não chamo de sentença. Sentença é primeiro grau, isso eu já aprendi. Né? Lá nos tribunais o nome é acórdão. Né? Por que é acórdão? Né? Porque é um julgamento colegiado. Os desembargadores ou ministros, eles chegam a acordo sobre determinada matéria, eles acordam sobre um pronunciamento. Ok? Então, só para lembrar, então a gente está falando de sentença. Ela pode ser, né, essa sentença, como fala aqui até no artigo 485 e 487. Essa sentença, ela pode ser sem analisar o mérito ou com análise do mérito. Vamos entender melhor isso aqui que vai cair na prova também. Vai ser a nossa primeira questão da segunda prova vai ser sobre isso. Tá? O que significa sem análise do mérito? A chamada decisão terminativa, né? Que está no 485. Toda sentença, todo o processo, na verdade, quando ele é ajuizado, o que é o autor objetivo? Né? Buscar o reconhecimento do bem da vida, né? Ou seja, aquele direito que ele postulou em juízo, ele quer que seja reconhecido. Né? Ou seja, ele busca uma análise do mérito, né, do direito material que ele postulou em juízo. Né? O processo é só o caminho que ele vai prosseguir, mas o que ele objetiva é uma sentença que lhe dê aquele direito, que reconheça o direito material, o mérito da causa. Né? Por exemplo, ele quer uma decisão, quando ele pede um dano moral e material, ele quer uma decisão que dê, né, que reconheça a indenização por danos materiais e danos morais. Só que algumas vezes o processo tem falhas processuais. E aí ele vai ter que dar uma decisão terminativa, em 485.
Se não tiver falha processual e ele for até o final com instrução, tudo que for necessário, ou seja, o juiz já tem condições de julgar a lide e não tem nenhuma falha processual, ele vai dar uma sentença com análise do mérito, com julgamento do mérito. É chamada de definitiva e está no 487. Senhor, não entendi, vamos lá. Então vamos pegar aqui o 485. 485. Está aqui, da sentença e coisa julgada. O juiz não resolverá o mérito quando? Veja, ele não vai apreciar o direito material postulado em juízo, certo? Ele não vai dizer, ele não vai nem chegar a dar se a pessoa tem ou não direito ao dano material, dano moral. Quando? E aí você vai ver os vários casos aqui. Definir petição inicial, processo parado mais de 1 ano, por negligência, não promover os atos de diligência, abandonar a causa, ausência de pressupostos de condição de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, perempção de despendência. Você vê que todos esses casos aqui, você vai linkar com qual artigo que a gente já viu? 337. Então, anota ali, eu já vou até ajudar vocês aqui, fazer uma análise, né, do artigo e colocar aqui em paralelo com o artigo 337. Voltando, só para você lembrar, o que dizia o 337, professor? Ele levantava na contestação as preliminares processuais, lembra? Então, ele vai chamar aqui a atenção, ele vai colocar para o réu, vai levantar para o juiz falhas processuais. Óbvio, ele está se defendendo, e aí ele vai explicar para o juiz, excelência, esse processo aí não tem como dar certo. Tem falhas. Que falhas? Ele vai lá no 337 e linka várias, né? E aí você vai nesse cara, e lá tem ali despendência, coisa julgada, tudo isso que ele trata aqui, né? Você vai pontuar, ele vai levantar em preliminar. Algumas podem ser reconhecidas até de ofício. E veja que se o 337 for reconhecido, se ele achar que tem falha processual, ele não resolverá o mérito. E aí ele julga extinto o processo sem análise do mérito. Está aqui. Todos esses casos aqui, que a gente já viu, em que o juiz diz, esse processo eu vou extingui-lo, né? É a chamada extinção sem entrar no mérito. Né? Qual o problema disso? Né? A tristeza disso, vamos dizer assim, para o autor. Até para o advogado, para explicar, o advogado do autor explicar para ele, olha, o nosso caso foi extinto. Por quê? Né? Ele diz que eu não tenho razão, que eu não tenho direito aos danos materiais. Nem chegou nisso. Na verdade, ele extinguiu sem dizer se tu tinha ou não o direito. Certo? Então, só você ter uma ideia de como funciona o 485. Tá? E aí você vai dizer, ok, professor, e aí? Mas e se não tiver nenhuma falha, ou ela foi possível supri-la, aí ele vai para o 487, que está aqui. Né? Haverá resolução de mérito quando o juiz. E aí agora veja que legal. Né? Aqui você pode até anotar no teu CPC, o 485 é a terminativa. Né? E aqui no 487 é para isso que eu busquei o judiciário. Eu quero resolução do mérito. Seja como autor ou como réu, né? Claro que o réu muitas vezes fica feliz com a extinção ali do 485. Mas a grande questão é que o 487 é quando o juiz analisa o direito material. Acolher, olha aqui, haverá resolução de mérito quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou reconvenção. Então, ou seja, ele julga procedente ou improcedente. A gente já vai ver até uma sentença ali, a gente vai ver se isso aqui está presente ou não. Qual desses tipos de decisão que eu tenho? E o que isso influencia, professor? Né? Por que eu não... O que difere decidir por um e outro? Para o autor ou para o réu? Veja aqui o 486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta que a parte proponha de novo a ação. Então, se ele não resolver o mérito, se ele extinguir por uma falha processual, você já deve ter pensado, porque o processo é lógico. Por exemplo, indeferir a petição inicial. Mandou emendar, não fez, né, extinguiu. O
que ele vai fazer? Ele pode, segundo o 486, propor de novo, corrigindo a falha que estava ali. Ah, teve uma ilegitimidade ativa, uma ilegitimidade passiva, que seja, não corrigiu, julgou extinto. Eu posso lá, se estiver no prazo ainda, né, para fazer isso, para propor ação, se não prescreveu, nem decaiu o direito, eu posso, né, buscar propor novamente a ação. Por isso que eu falo, às vezes, né, vocês vão alertar clientes, quando julga, você é réu, extinguiu sem análise do mérito. Você vai ter que dizer para ele, né, não festeja ainda. Eu brinco em sala de aula, não fecha um camarote no P12 ainda. Né? Não vai comemorar, agora a gente vai fazer bebida que pisca, vai, né, festança, contratar ali o Gustavo Lima para beber todas comigo. Por quê? Porque se é sem análise do mérito, ele pode propor a ação de novo. Então, aquilo que parecia legal no momento, ele pode voltar com a ação se não tiver prescrito, corrigindo a falha processual. E o 487, então, acolheu rejeitar, decide de ofício o requerimento a decadência ou prescrição, a gente já viu isso, que são aquelas prejudiciais de mérito. Então, nesse caso, veja que ele não vai poder propor de novo a ação, porque ele já falou que decaiu e prescreveu. Ou ele rejeitou ou acolheu. Então, depois a gente vai entender isso quando estudar a coisa julgada, porque a coisa julgada, ela está relacionada com isso aqui. Resolveu o mérito, deu razão. A partir do momento que não tiver mais recurso, a parte desistiu de recorrer, ou acabaram, né, os recursos, chegou uma hora que não cabe mais nada, ele vai ter o trânsito de julgado. E ele só vai valer esse trânsito de julgado se tiver isso aqui, tá? Resolução no mérito, chamada decisão definitiva. E por fim, aqui ele fala homologar, né, procedência, o reconhecimento da procedência, a transação, que é o acordo, a renúncia ao direito. Tá? Então, só para a ideia que vocês têm que ter, então, nesse momento, e até para a prova de vocês, é quando que eu tenho, né, uma decisão sem análise do mérito e com análise do mérito. Buscando, né, lembrando que sempre a ideia é tentar uma decisão definitiva, né, com análise do mérito. É isso, para isso que eu vim, né, é para isso que eu entrei no jogo, certo? E aí vamos pegar a sentença. Tá? Se você não entender essa questão de ser análise do mérito, com análise do mérito, pode chamar aí, eu vou procurar sanar qual foi a dúvida. Mas não tem muito erro. Lembra-se que 485 é falha processual, anota lá no teu CPC. O 487 não tem nada de falha processual. Tanto não tem que ele está julgando o direito material, né? Se tem ou não o direito. E uma sentença, como é que ela tem que ser feita? Aí vamos dizer que você é juiz. Você primeiro, né, passou para juiz, tá? Claro que você já estudou isso, mas como é que eu vou formatar, professor, uma sentença? Ela tem que ter 3 elementos: o relatório, a fundamentação e o dispositivo. Isso está no 489, olha ali. São elementos essenciais: o relatório, os fundamentos, né, e o dispositivo. O que é cada um deles? Eu já vou pegar as sentenças ali para a gente entender na prática. O relatório conterá o nome das partes, identificação do caso com a suma do pedido e da contestação e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo. Então, o que é o relatório? É um resumão. Até poderia botar aqui, um resumo do processo. Tudo que teve ali. A gente já vai ver como é que funciona isso na prática, né, analisando uma sentença. 2, fundamentos em que o juiz analisará as questões de fato e de direito. O que é aqui que ele está fazendo? É a chamada fundamentação jurídica ou o voto. Né? O tribunal até utiliza, quem está estagiando no tribunal, ou quem for estagiar, ou pegar um acórdão, vai ver que isso aqui também são elementos do acórdão, né? Da decisão nos tribunais, que a sentença é primeiro grau. Né? O acórdão é nos tribunais. O TJSC, se pegar um acórdão, ele vai ter o relatório, o resumão, até o estagiário que logo que entra no TJ, né, a gente costuma brincar, ainda é café com leite, não está inteirado, não tem tanto conhecimento, eles botam fazer relatório. Né? Só um resumão, vai ler o processo e vai resumir o que tem. No gabinete do juiz também, fazer relatório. Fundamentação
né, que eu chamo de voto lá no tribunal, aí sim, aí você vai ter que pegar cada um dos pedidos e dizer se acolhe ou não e por quê, né? Você vai ter que fundamentar. Então, aqui nessa parte dos fundamentos, costuma-se dizer que a boa sentença, o correto seria que ela vai ter tantos capítulos quantos forem os pedidos. Ou seja, para cada pedido eu faria um capítulo, uma fundamentação. E vocês vão ver que é mais comum isso, né? Depende, claro, do juiz. Eu acho até mais interessante que ele faça dividido. Tem juiz que bota tudo junto, a fundamentação. Ah, em relação ao pedido de danos morais, tanto. Em relação a materiais, tanto. E outros colocam subtítulos. Eu acho que até fica mais didático. Aí ele separa de acordo com os pedidos, mas todos fundamentados. Todos com análise de fato, né? Fático probatório, né? E o direito, vai dizer se aplica ou não. E por que que ele está decidindo dessa maneira. Tá? Então, essa é a fundamentação jurídica de procedência ou improcedência. E, por fim, o dispositivo, que é, ele fala aqui que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem. O dispositivo, o que que é? É um resumo, né, do que ele defere e do que ele indefere. Tá? Tanto que na hora que a gente for estudar o trânsito em julgado, a gente diz que a parte que transita em julgado é o dispositivo. Por quê? Porque é um resumo, é onde ele coloca se ele julgou, quais pedidos que ele julgou procedente e quais que ele julgou improcedente. Vamos ver isso na prática, porque a gente fica boiando, né? A pessoa nunca viu uma sentença, nem sei como é que é. Passei para vocês lá, só salvar aqui. Vamos pegar uma sentença do JEC aqui, né? Juizado Especial Cível. É o mais simples que deve ser a sentença, porque o JEC é mais informal. Aqui, juizado especial, nome das partes, um processo que eu advoguei, não é segredo de justiça. Sentença, olha que botou o número do processo, o tipo de ação, autor e réu, chamou, né, que está aqui sentença, bem claro, vistos, etc. Isso é um termo que sempre se utiliza em decisões para dizer que já analisou, né, tudo que foi feito antes. Né? Ele analisou tudo que veio anteriormente, isso, etc. Ellison ajuizou a presente ação e tudo mais, né? Em síntese, a declaração de inexistência de débito, ele fez um resumo do que tem, do que teve no processo. Aí ele chama atenção aqui, relatório dispensado pelo artigo, né, 38 da parte final da Lei 9.099. Então veja que o juizado especial ele é tão simples, ele é tão informal, que a Lei 9.099 diz a sentença não precisa ter todo um relatório. Mas aqui, quer queira ou não, ele deu uma resumida. A diferença é que no relatório da justiça comum, do rito comum que a gente acabou de falar, ele é bem mais detalhado, ele precisa dizer o que foi, que teve contestação, se teve audiência. Aqui não, ele só diz do que se trata a ação. Vamos pegar aqui agora da justiça comum. Está aqui, primeira vara civil de Biguaçu. Né? O nome do processo igualzinho, tipo de ação, autor, réu. Vistos, etc. Simone, qualificada, móvel presente ação renovatória de locação, da Carlos Alberto, imobiliário de Iguaçu. Né? Confio previsto para o artigo tal. Refiro ao contrato prevê a possibilidade de renovação. Fim do prazo contratado, você perdurou. Ele está resumindo, vê? Ele é bem mais detalhado porque precisa do relatório. Citada, requerida, apresentou contestação. Extemporaneamente, argumentando que notificou o requerente, né? Manifestação da decisão, o requerente sustentou que a defesa foi avisada fora do prazo. E vai. O proprietário mal argumentou que não houve renovação, resumiu o que teve até ali. É o relatório, viu? Então, acima, ele colocou um relatório bem detalhado, com teses de cada um, o que aconteceu, como não teve audiência, ele não referiu aqui que teve audiência. Tá? E agora ele começa a fundamentar. Fundamento e decido, ou seja, a partir daqui, desse trecho aqui que eu sublinhei, é a fundamentação. Antes era o relatório. Vamos voltar para o JEC. Olha aqui, ó, decido. A partir daqui também vai ter a fundamentação, que precisa ter. Toda decisão judicial deve ser fundamentada. Artigo 93 da Constituição. Né? Começa. Olha aqui que legal. Nesse do juizado especial, ele está dividindo por tópicos. Do julgamento antecipado, da revelia. Estou indo rápido, por isso não lendo o que se trata, não vou ficar falando.
da inépcia inicial, tudo que foi alegado em preliminares, né? Todas as preliminares e méritos tem uma cada subtítulo, um título para cada um capítulo para cada um. Aplicabilidade do CDC, inversão do ônus da prova, e aí vai. Né? Mérito, ele já começa a falar do mérito, antes das preliminares, e vai. Né? E trata, se aplica, não aplica, se dá razão, não dá razão. E opa, indo lá para o final, porque ficou bem extensa, ele coloca aqui. Ante o exposto, com foco no artigo 2091 do CPC, isso aqui é o antigo CPC, né, que ele está usando, resolvo o mérito da presente ação e, em consequência, julgo procedente os pedidos e faz para dizer o telecom para declarar a inexistência da relação jurídica, condenar a parte réu ao pagamento de 10 mil, danos morais, condenar a restituir o valor cobrado indevidamente, seu dano material, sem condenação em custos honorários, né, após o trânsito julgado, dependendo do novo despacho. Tá? Veja, local, data e o juiz, a doutora Janine aqui assinando. Veja que, olha, essa parte aqui é o dispositivo. Geralmente tem juízes que botam o tópico dispositivo, para separar da fundamentação, ou você vai encontrar esse termo ante o exposto, e ele vai resumir o que julgou procedente e o que julgou improcedente. Tá? Então, aqui ele resumiu tudo o que ele falou na fundamentação, que está mais em cima, ele está resumindo aqui. Certo? Vamos voltar lá para o rito comum. Aqui ele também está fundamentando, só que esse juiz adotou uma fundamentação, vocês vão ler com calma, sem divisão. As teses está botando tudo junto. Aqui, está falando uma por uma. Tá? Até porque só tem 2 teses, tá, que estão sendo tratadas, então ele optou em tratar tudo junto. Vamos lá, fundamentação, botou jurisprudência, né? Botou tudo que tinha, os artigos de lei, bem fundamentado. E olha aqui, chegou no dispositivo. Pelo exposto, julgo improcedente a presente ação, tá? Movida por Simone e tudo mais, contra Carlos Imobiliária, em razão da ausência dos requisitos legais para a renovação do contrato, o que implica na possibilidade de ressarcimento pelo valor do ponto. Isso aqui é o resumo da fundamentação. O que ele decidiu, chamado dispositivo. Tá? Se quiser anotar lá na tua sentença, pode enxertar ali, onde é dispositivo. Aí, em relação à sucumbência, que também tem que estar no dispositivo, está aqui. Condena-se o requerente a pagamento de custas e honorários. Tá? Publique-se, registre-se, intime-se. Isso é uma que alguns juízes sempre colocam nas decisões. Alguns botam PRI, né? Abreviado, quer dizer, publique-se, registre-se, intime-se. Após o trânsito julgado, arquive-se. Local, data, doutor José Clésio, juiz de direito. Então veja que interessante, né? A gente tem uma sentença aí para você ver, esses elementos estão sempre em qualquer sentença. Fora o relatório no JEC, que é dispensado. Tá? A aula, tá? Eu pretendo ir até aqui, porque a outra parte dá bastante pano para manga. Senhores, se vocês tiverem, né, alguma dúvida, alguma coisa que precisa lembrar, precisa, né, que explique melhor, aí eu fico à disposição. Não sei como é que foi a experiência, né, acompanhe. Esse material, fique tranquilos, tá? Principalmente a Idien perguntou. Eu vou botar já agora, encerrando aqui, eu já boto no Eva. Você pode baixar, reler. E o principal dessa aula, tá, é lembrar isso. Lembra que a sentença ela pode ser sem análise do mérito, terminativa, ou com análise do mérito, definitiva. Então, isso vai interessar bastante para os próximos conteúdos e até para o próximo semestre. Tem muito aluno que chega ali e já não, né, no semestre que vem já não lembra sobre isso. E aí isso vai ser fundamental para o recurso que vai usar, uma coisa que você não pode esquecer. Alguma dúvida? Mais alguma coisa? Eu só vou pausar aqui a gravação. Eu agradeço a participação de todos.